e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé, era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Louvado seja Deus. Irmãos e irmãs, algumas vezes eu pude ler essa passagem aqui, mas esses dias o Senhor me direcionou para trazer uma mensagem dessa passagem aqui, que é muito conhecida da igreja. E a gente vê uma coisa aqui maravilhosa, porque Deus, Ele fez aqui o que só Ele pode fazer na vida de pessoas. Deus, Ele pega o profeta Ezequiel. Se a gente for para o comecinho do livro de Ezequiel, você vai ver que Ezequiel, ele era, antes de ser chamado para profeta, ele era sacerdote. E esses dias a mensagem tocou muito meu coração, e eu senti prazer, e eu sei que Deus, Ele vai estar fazendo algo maravilhoso, extraordinário na nossa vida. Se você ver no capítulo 1, para a gente entender mais este capítulo aqui, 37, a gente volta um pouquinho. No capítulo 1, Ezequiel, ele ainda como sacerdote, Deus, ele chama Ezequiel, que ele era filho de sacerdote, foi sacerdote, e antes de Ezequiel, Jeremias, ele já prega ao povo de Jerusalém. Quem sabe conhece que Jeremias, ele profeta do Senhor, e também conhecido como profeta chorão. Ele também escreveu o livro de Lamentações, mas ele já vinha antes de Ezequiel. E Deus chama Ezequiel num momento muito difícil, porque o povo do Senhor, eles estavam pecando e tinham se desviado do caminho do Senhor, e eles fizeram aquilo que não era reto aos olhos de Deus. E nesse período, nesse momento em que eles estavam no exílio da Babilônia, Deus permite o povo ser exilado, e eles vão para a Babilônia, e Ezequiel também vai com o povo. E neste período, Deus, ele chama o sacerdote Ezequiel para que ele pudesse levar
uma mensagem para aquele povo que tinha se corrompido, que tinha pecado, que tinha feito aquilo que era desagradável aos olhos de Deus. E no primeiro capítulo, Deus ele chama o profeta, o sacerdote, e começa a dar uma visão ao profeta Ezequiel. Deus começa a se revelar para ele. Ele vê seres, e que, segundo os estudiosos, dessa visão que Deus começa a dar a ele, dos seres que tinham aparência de homem e tinham aparência de animais, remete uma simbologia aos 4 evangelhos. A gente não vai entrar nisso. E Deus, ele começa a mostrar Ezequiel, e ele começa, Ezequiel, a ver a glória do Senhor na revelação. Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus, e eu tive visões de Deus. E ele começa aqui o primeiro capítulo, Deus revela-se para ele. Ele tem uma revelação de Deus. Ele pode contemplar a glória de Deus. E no segundo capítulo, acontece de Ezequiel ser chamado para levar a mensagem àquele povo que estava obstinado. O povo do Senhor. Que coisa, irmãos. O povo de Deus estava obstinado, estava fazendo o que Deus não estava se agradando. Será que hoje tem gente assim? Mas Deus tem uma mensagem para esse povo. E Deus mostra, o profeta Deus chama aquele povo, sabe de quê? De casa rebelde. O povo se contaminou. A terra onde eles habitavam, e eles não queriam ouvir a mensagem de Deus. Aí o que Deus faz? Deus, ele permite vir o sofrimento para a vida do seu povo. No capítulo 36, antes do 37, que a gente leu aqui, Deus, ele fala que embora o povo iria sofrer, ia ser exilado, sofreria nas mãos de outro povo, de outras nações, o povo ia se separar, se dividir, mas no 36, Deus, ele começa a falar uma mensagem para o profeta Ezequiel, que apesar daquilo tudo, Deus ia trazer para eles esperança, restauração para a vida daquele povo. Irmãos, eu coloquei como tema aqui, promessa de restauração e vivificação do povo. O povo que se desviou, Deus querendo proteger o povo, querendo trazer o povo para o arrependimento, e o povo estava com o coração endurecido. Eu fiquei pensando assim, Senhor, vida de profeta não é fácil. Irmão, se uma pessoa, às vezes, que a gente vai falar, com coração duro, obstinado, já é difícil, quanto mais uma nação toda. Ezequiel tinha uma tarefa não fácil. Só que interessante que Deus, ele nos chama e nos prepara para tal missão. Você acredita nisso? Deus, ele chama você, Deus, ele me chama, mas ele também prepara. Ele é o Deus que chama. Agora você tem que estar disposto
assim: Senhor, estás me chamando? O sacerdote dizia: não, meu filho, vai dormir. Mas o sacerdote entendeu: quem estava chamando Samuel era o Senhor. E ele disse assim: olha, quando tu ouvires de novo te chamar, tu diz assim: eis-me aqui, fala, Senhor, que teu servo ouve. Eu não sei como você tem se colocado, como você tem caminhado na presença de Deus, mas o Senhor, Ele te chamou para uma grande obra, e Deus é quem pode restaurar a condição de alguém, de um povo, e fazer, aleluia, e fazer algo que você não pode. O profeta Ezequiel começa a ter a revelação de Deus. E no capítulo 2 ainda, ele diz que vê um ser, ele olha e vê um ser que vinha e estendia, ele vinha um rolo, um livro, e que a mão estendia para ele. E diz no capítulo 3, quando Deus continua se revelando, diz assim: filho do homem, coma este rolo, depois vá falar à nação de Israel. O profeta Ezequiel diz, no capítulo 3, eu abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. Olha a preparação de Deus na vida de Ezequiel. Ezequiel, ele estava vendo, mas o Senhor, na revelação, ele via uma pessoa, um ser que dava a ele aquele rolo, e ele teria que abrir a boca para se alimentar daquele rolo. Ele teria que estar com a mensagem de Deus para levar para aquele povo, porque aquele povo era um povo de coração duro e obstinado. E sabe quem é que quebra o coração de pedra? É o Senhor, porque Ele traz. Glória a Deus! É o Senhor que transforma o coração de pedra, aleluia, e coloca um coração de carne. Talvez você tenha olhado para a sua família, alguém que está dando trabalho, alguém que você olha assim: Deus, esse daí não tem jeito. O Senhor é quem vai transformar a criatura. O profeta diz no capítulo 3, eu abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. O profeta começa a ser preparado, porque algo tão duro, tão estreito, ele teria que passar, irmão. Ele teria que enfrentar aquele povo. Deus disse: não temas, o povo é de coração duro, mas eu vou, ou seja, com as minhas palavras, mas eu vou te levar até eles. Eles vão ter que ouvir aquilo que eu tenho para dizer. E Deus fala que eles, querendo ouvir ou não, Ezequiel tinha que falar para ele a mensagem do Senhor. A gente tem uma responsabilidade, irmãos, como igreja do Senhor, é de falar e alertar alguém e trazer o arrependimento para que ele possa ter um encontro com Deus. A gente às vezes fica calado, receoso, mas ainda que tal pessoa não queira escutar, irmãos, nós precisamos falar. Nós precisamos falar. Porque no momento, na situação que tal pessoa estiver complicado, e que ele estiver lá no ai, no ui, aí olha, ele vai ter na consciência dele: o Senhor falou para mim, eu não quis ouvir. O profeta diz que vê o rolo, esse rolo, e que estava escrito em ambos os lados palavras de lamento, de pranto e de ai. Tem gente que não quer ouvir você falar, mas no momento em que tiver no ai, que tiver no ui, que tiver no pranto, aleluia, é você que Deus vai usar. Glória a Deus. É você que Deus vai usar a tua boca, aleluia. Tem pessoas com
trabalhando, porque Ele é o Deus que transforma o ser. Louvado seja o nome do Senhor. E nisso, meus irmãos, embora o povo estava numa condição terrível, idolatria, pecado, o povo tinha se afastado de Deus. No capítulo 36, Deus ele traz e fala ao profeta que aquele povo, Deus iria trazer, irmão, de volta. Deus iria restaurar aquele povo. Mas também o Senhor diz, Ele mostra no capítulo 16 que não era por conta daquele povo, não era pela a postura daquele povo que Ele iria fazer, mas por causa da santidade dEle, pelo seu nome. Deus ele tem o zelo e Ele iria fazer, porque Ele é o Deus santo, o Deus fiel, o Deus que governa, é o Deus que Ele promete, Ele é o Deus que cumpre. A palavra do Senhor diz que Deus, Ele é fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Deus, Ele promete e cumpre com a sua promessa. Interessante, irmão, que quando Deus ele vem para intervir na vida do seu povo, na vida de alguém, se prepare, porque Deus ele vai fazer como Ele quer. Glória a Deus. Se prepare que Deus vai fazer, aleluia, conforme é da vontade dEle. Glória a Deus. E no 37, a chegar nessa promessa aqui, o povo do Senhor, depois de Deus falar que viria aquele povo, ia trazer aquele povo, iria restaurar uma mensagem ao profeta Ezequiel, uma mensagem de esperança para aquele povo, ainda que eles tinham se desviado. Deus, com o seu poder, com o seu amor, com a sua fidelidade, a sua santidade, Ele ia trazer aquele povo de volta, porque Ele é o Deus que não é homem para que minta, e nem filho do homem. Aleluia. Deus, Ele prometeu, Ele vai cumprir. Diga para o seu irmão, Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deus ele vai restaurar a vida, Deus vai restaurar a vida. Deus vai restaurar, aleluia, casamento, aleluia, glória a Deus. Deus pega o profeta, aquele que era sacerdote, chama ele. O sacerdote, ele tinha uma responsabilidade, mas o Senhor foi do agrado de Deus. Foi uma missão que Deus ele deu ao profeta Ezequiel. E ele passa a ser profeta. E Deus no 37, capítulo 37 que nós lemos aqui, fala sobre este vale, que era um vale que estava cheio de ossos, irmãos, cheio de ossos secos. Ele diz aqui que a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele não só vê, mas Deus pega ele e Espírito leva. Ele vai lá no vale para ver a real situação daquele povo que era o povo do Senhor. Glória a Deus. Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Ele pergunta, o profeta diz assim, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Talvez você tenha orado por algo, talvez você tenha visto uma situação de alguém e você até não tenha orado mais.
Mas se você talvez a tua fé não esteja em tal nível, mas pelo menos diga com o profeta assim, ó: Senhor, tu sabes. Talvez você esteja desacreditado de algo, desacreditado de alguém, e você já não tem aquele fervor na sua oração, e você talvez não acredite mais em tal coisa, você talvez tenha cansado de pedir tal coisa ao Senhor, mas pelo menos você como profeta: Senhor, eu não posso, mas tu sabe, tu pode. Aleluia. E ele disse, então ele me disse: profetize a estes ossos, diga-lhe: ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o soberano: farei o Espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porém tem dores em vocês, farei aparecer carne sobre vocês e o cobrirei com pele. Porém o Espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. 3 coisas aqui. O profeta, Deus ele faz o seguinte: Deus ele primeiro mostra a condição, a situação daquele povo. Deus ele mostra, leva o profeta até o vale de ossos secos. Ele, depois de mostrar tudo aquilo, e o segundo ponto, Deus ele faz e diz ao profeta que aquele povo era a casa de Israel, a nação que estava ali, estavam mortos, estavam sem esperança, estavam ali, olha, perdidos. Mas mesmo em tal condição, Deus ele pode trazer a vida. Aleluia. E o terceiro ponto, Deus mostrou ao profeta que mudaria aquela situação do povo. Deus ia vivificar o povo de Israel, que estavam destruídos, que eles voltariam a ter vida com Deus. E sabe o que é mais importante? Deus ia trazer, restaurar aquele povo, e eles teriam um relacionamento de novo com o Senhor. Eu não sei o que você está passando, o que você tem feito, qual é a tua posição nesta caminhada na fé. Mas se você está precisando de restauração, o Senhor ele está aqui para restaurar. O Senhor está aqui para vivificar, para trazer vida. Talvez você esteja numa situação semelhante, mas o Senhor é o Deus que traz à existência o que não existe. É o Deus que levanta aquele que está caído. Mas sabe o que Deus ele quer? Deus ele quer um relacionamento, uma aproximação. Deus é o Deus que faz aquilo no coração, que aquilo que está impedindo o ser humano de buscar a Ele. É Deus que tira, é o Deus que limpa, e Deus traz de volta para que você possa ter um relacionamento com Deus. Aleluia. A distância, meus irmãos, de Deus nos torna secos. A distância de nós, do ser humano, para Deus, nos deixa, irmãos, caídos, nos deixa numa condição terrível. E sabe o que é interessante? Que quando alguém está distante de Deus, ele fica vulnerável, tanto na sua condição física e espiritual. Quando a pessoa está distante, ela sofre fisicamente e espiritualmente. Fisicamente, porque a pessoa, quando está pecando, distante, que eu estou dizendo é pecado, se desviou do caminho do Senhor, ele faz coisas que agridem até o seu corpo. Ele faz coisas por conta do pecado que vai afetar a sua vida física e espiritual. Aquele povo estava assim. O povo estava nessa condição. Mas nós podemos se alegrar a Deus, porque é o Deus que está trazendo vida. Deus ele está trazendo vida.
o profeta profetizou, Deus começou a mostrar que aquele povo iria ressurgir. Deus abriria as sepulturas, os túmulos, e o povo iria se levantar. Deus iria soprar de novo o Espírito na vida daquele povo, e eles estariam de pé. Mas no versículo 14, é interessante isso aqui, porque o Senhor, nesse capítulo 37, fala sobre o Espírito, com E minúsculo, e no versículo 14, ele fala o Espírito com a letra maiúscula. Ele diz assim, ó: porei o meu Espírito em vocês, e vocês viverão. Está vendo, irmãos? Só através do Espírito Santo de Deus para trazer vida. Amém. Glória a Deus. O Espírito, no versículo 14 ele diz: porei o Espírito em vocês, e vocês viverão, e eu estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Creia tão somente no agir de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Deus, diga para os irmãos que Deus está no controle. Ainda que não pareça. Só permaneça firme, crendo, glorificando, adorando a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Interessante, irmãos, quando a gente está firme, como que nada vem abalar o nosso coração, surge alguma coisa para tentar atrapalhar aquilo que Deus está fazendo, mas fica firme, porque Deus, Ele já terminou, e quem vai validar? Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Tem uma condição que às vezes o pecador, ele às vezes, algumas pessoas, ele não vem à casa do Senhor. A gente às vezes convida, mas tem os que ele acha indigno, irmão. Tem gente que ele pensa: Deus não vai me ouvir, se sente indigno. Ele está sem esperança, desacreditado. E a gente tem que interceder por esse povo, porque ele se acha como um pecador. Muitas vezes ele não recebe o convite que a gente diz, traz e quer trazer ele, porque ele se acha indigno de vir à casa do Senhor, à casa de oração. Mas nós devemos estar intercedendo. Devemos levar uma palavra para que essas pessoas elas venham se levantar, trazer a restauração à vida para eles. Amém. Nós temos essa responsabilidade. A igreja, sou eu, você, que nós devemos estar levando uma palavra, alertando, convidando, porque o Senhor, Ele vai estar fazendo maravilhas. A igreja tem a responsabilidade de trazer o que está caído, aquele que acha que não tem esperança para ele, aquele que está pensando que Deus não vai ouvir mais. Aleluia. É esse que nós devemos buscar. Pessoas que estão longe, que andavam no caminho do Senhor, e por alguma coisa ele quebra a aliança que ele tinha com Deus. Essas pessoas que Deus ele quer transformar para trazer vida nova, mas só é transformado pelo Espírito do Senhor. Aleluia! Eu não sei o que você está precisando,
Mas o Senhor, Ele está trazendo algo para a tua vida. Glória a Deus. Glória seja a Deus, Deus permite coisas em nossa vida que parecem ser coisas para o fim, mas não é para o fim, é para um novo começo de vida. Aleluia. Você crê no novo de Deus, crê no novo do Senhor, porque Ele é Deus de coisas novas. O Espírito do Senhor está sobre você. Deixe ser guiado pelo Espírito de Deus, e você verá coisas grandes. Deus vai estar abrindo os caminhos e você passando. Se você agir pelo Espírito dele, que seja a cura, ele cura. Se é restauração, ele restaura. Se é porta para abrir, o Senhor abre porta. Seja lá o que você está passando, aleluia, Deus está trazendo, aleluia, para tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor, porque é Ele, glória a Deus, quem esquadrinha os corações, é Ele quem sabe da tua necessidade, é Ele que está abrindo, está clareando, aleluia. Talvez você estava sem entender alguma coisa, talvez você tenha olhado, tenha buscado ao Senhor e tenha dito: Senhor, eu não estou entendendo isso, o que está passando na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer, Deus, Ele vai trazer entendimento, Deus, Ele vai trazer clarear as coisas. Deus vai clarear, está clareando, e você vai entender aquilo, aleluia, aquilo que o Senhor, Ele está fazendo. Tu não entende hoje, mas tu entenderás depois. Eu agradeço, louvado seja o nome do Senhor, pela oportunidade que Ele tem me dado. E peço aos irmãos, oração também por mim, pela minha família. Glória a Deus, e agradecer a Deus por mais um dia Ele estar aqui. E agradecer também por algo que Deus, Ele, nesses dias, no domingo, estava aqui com a minha esposa, e o Senhor, Ele fez algo. Eu tenho para mim como livramento de Deus. Eu estava cultuando aqui, e de repente, a gente tem um filho que vai fazer 17 anos. E aí, a gente tem aconselhado muito, tem trazido ele, até os 16 anos a gente trouxe para a igreja, levou para a igreja, ensinando o caminho, falando para ele. Mas, quando ele completou 16 anos, eu peço oração aos irmãos, ele disse que não queria mais ir para a igreja, e a gente está, já tem, eu acho que está maior do que eu, a gente vai estar batendo de frente. Mas até onde a gente pôde trazer, a gente trouxe. E nisso a gente estava aqui no culto, e de repente a vizinha liga e diz assim: olha, Bruno está aqui e a polícia está com ele. Ela começou a chorar ali. Eu disse: calma, Deus está no controle. E nisso o pastor Gilberto estava aqui dizendo também: Deus está no controle, Deus está no controle. E nisso ele estava sem o número da gente, não memorizou. Ou de repente deu um apagão na cabeça dele. Ou seja, ele foi parar na outra igreja que a gente congregava. E nisso o pastor lá ligou para mim, o meu telefone tocou aqui, e eu fui atender. Ele disse: Jonatas, estás na igreja? Ele sabe que a gente está aqui, o pastor que a gente congregava lá. Ele está na igreja. Eu disse: estou. Que eu estou aqui com o Bruno e a polícia está com ele aqui. Eu vou passar para ele. Eu disse: está certo, passa. Aí atendi eles, ele queria saber onde a gente estava, que até o endereço ele não sabia daqui, mas ele já veio aqui.
acho que 2 vezes. Ele vai fazer 17 anos. Deu um apagão na cabeça dele. E os policiais estavam querendo encontrar a gente, né? E nisso ele estava tem o aparelho dele. E nisso eles vieram para cá. Fui receber, por isso que chegou ali. Alguns irmãos devem ter visto ali quando chegou a viatura. E nisso eu fui atender eles. Ele explicou que ele estava com um grupo de colegas e ele estava com um aparelho. E esse aparelho que ele achou estava com a queixa da pessoa que tinha prestado uma queixa. E por conta desse aparelho não ser dele, ele teria que levar o aparelho, né? Ele tinha o BO registrado, ele disse que achou no novo atacarejo. E nisso foi essa complicação toda. Mas aí Deus, ele está no controle. Deus está trabalhando na vida dele. Por muitas vezes, irmãos, a gente disse, não pega nada que não seja de boa procedência. Até se achar o que ele deveria ter feito era pelo menos tentar procurar o que perdeu para poder devolver. Ele agiu de má fé e por isso deu isso. Mas assim, eu quero agradecer a Deus. Eu fui com ele lá, ela ficou, eles pegaram o celular, depois a gente veio embora. Mas o Senhor, ele está trabalhando. E nas suas orações, irmãos, coloque o nome dele. Se você lembrar, é Bruno. Bruno, até os 16, caminhando com a gente para a igreja, aprendeu a tocar bateria na igreja. Depois ele não quis. Mas eu peço que os irmãos orem por ele. Amém? Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo és tu, Senhor dos exércitos. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Presta atenção. Queria convidar a irmã Fátima, né? Irmã Fátima. Irmã Fátima. Ontem ela fez, parece 20 anos, foi? Vamos orar por ela. Jonathan, tu pode ou o Sandy vem para tocar e fazer os parabéns, né? Irmã Fátima é uma bênção na vida da gente aqui. Filha da diaconisa Mary, você pegou, né? Você fala Mary, né? Mas vamos orar por ela. Deus Pai maravilhoso tu és, Pai, te apresento tua filha, tua serva. Ó Senhor, ela completou mais uma primavera, Senhor. Ó Senhor, que o Senhor possa continuar abençoando ela, mas também que possa se estender para toda a sua família, Senhor. Ó Pai, que ela possa completar muitas primaveras, Senhor. Que possamos estar aqui, em cada primavera dela, estarmos aqui comemorando, junto com a tua filha, a tua serva, Senhor. Então, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida dela e na vida da sua família. E é assim que eu faço essa oração, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, igreja. Não sou. Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Agora foi ensaio, agora é a Vera, viu? Vamos lá, bem forte. Parabéns a você nessa data querida. Muitas Deus abençoe. Bem, Deus abençoe. Glória a Deus. Tem alguém, irmãos, que está aí com alguma dor, que alguém está com um pedido aí, com alguma enfermidade, vem aqui na frente, por favor.
Tem alguém que está sentindo alguma dor, alguém que está com alguma enfermidade, alguém que vai fazer alguma cirurgia, vem aqui na frente, por favor. Amém. Glória a Deus. O amor que ele tem, você está orando, você está contemplando a presença. É o amor que ele tem, você é um amor emocional. Mas aí, pode uma mãe esquecer que está no seu bem. Mas eu, Senhor, dos exércitos, nunca esquecerei. Amém? Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Pai, sentir da mente da tua filha, tuas filhas que não vêm aqui, todas os pensamentos de mim, pensamentos que atrapalham o caminhar, Senhor, tu és um Deus de restauração, tu és um Deus de cura, tu és um Deus de amor, Senhor, então em nome de Jesus, recebe o amor, recebe a cura, recebe o amor e libertação na tua vida, para Deus, pensamentos negativos, pensamentos contrários, meu Pai, rege isso vai fazer na vida dela, vai fazer o ver, vai fazer o mover, vai fazer o mover, vai cantar a música, vai fazer isso, vai dar uma solução, vai tentar restaurar realmente a tua presença, ó Deus, olha a questão que está no seu coração, tira agora, tira a tua casa, traz a paz e restaura tua vida externa, esse Senhor, faz que Deus a minha vida, os meus desejos, eu quero ser o vaso precioso. Glória, glória, glória. Toda adoração, mais louvor, luz, ajuda, Senhor, tudo que foi uma obra, nós começamos geral, mais de bota para cima, o água, Senhor, ajuda, Senhor.
ministério de louvor, abençoa essa amada, continua essa palavra, sabe que também vai desce sobre o azeite, ajuda essa amada, vai ser uma coisa todos os dias para ver sua palavra, e ajuda, ser uma bênção para a honra de Deus. O azeite da Santa Unção. O azeite da Santa Unção. Está na mente do e o meu coração. Está na mente do e o meu coração. Está na mente do e o meu coração. Está na mente do e o meu Espírito Santo, use as palavras, eu necessito usar, mas não consigo. Sobre nas minhas fraquezas, não sei como Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras, eu necessito usar, mas não consigo. Ajude nas minhas fraquezas,